Só que a gente começa falando sobre saúde, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. E hoje a gente tem os mitos e as verdades sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu tô aqui com o Dr. Rubens, eu nunca sei o sobrenome dele, Varstein. Acertei? Varstein. Que é neuropediatra, professor da Faculdade de Medicina do ABC e vai bater um papo com a gente sobre esses mitos e verdades em relação ao déficit de atenção e hiperatividade. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Falei direitinho? Varstein? Varstein. Falou. Não é tão difícil. Ontem a minha produção falava assim, como é que fala, você tem tantas consoantes? É só trocar o J pelo I. Ah, é trocar o J pelo I o segredo? O seu sobrenome tem que origem? Polonês. É polonês. Então, o polonês usa o J, você troca pelo I e fica Weinstein. E fica fácil da gente falar. Aprendemos um pouquinho hoje sobre o polonês. Agora vamos aprender um pouquinho sobre déficit de atenção e hiperatividade. Isso. O que a gente pode falar? Primeiro eu queria saber o seguinte, é a mesma coisa, déficit de atenção e hiperatividade ou não? Essa é uma questão importante, porque isso está sendo, inclusive, discutido muito. O transtorno, ele fala de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, você pode ter só déficit de atenção, só hiperatividade e ter as duas coisas. Tem então, muita gente que é super tranquilo, mas que tem déficit de atenção. Exatamente, que não é hiperativo. Né? E até porque a hiperatividade também, ao longo do tempo, a tendência dela é diminuir com a adolescência e com a vida adulta. O déficit de atenção não, o déficit de atenção já é uma característica que se mantém. Então, na verdade, é uma coisa importante, né, que eles caminham juntos, às vezes, e depois fica mais os prejuízos por conta da falta de atenção. Então, é aquela história, quando casa, conserta a hiperatividade, né? Mas o déficit de atenção continua e fica um adulto conserta que tem dificuldade. Ou não, né? Conserta ou não, mas é o que brincam, né? Assim, quando casa ou passa. Agora, tem muito adulto que é aquele que lê uma folha inteira de uma revista e não conseguiu captar nada, né? E que, de repente, começa a pensar num assunto, mas já está pensando em vários outros ao mesmo tempo. Isso a perda do foco. É a perda do foco. Déficit de atenção, a gente pode fazer como um comparativo a perda do foco. Isso, porque, na verdade, assim, você precisa do foco para várias coisas. Então, você vai trabalhar, você vai estudar e você vai se relacionar socialmente com as pessoas. Então, a gente vê, principalmente, esses três lugares. Então, a pessoa não tem um foco adequado para realizar essas atividades. Então, ela acaba, por exemplo, a criança incomoda dentro da sala de aula, porque não tem o foco, tem que retomar várias vezes. Mas isso quando tem a hiperatividade, ou não? Mesmo só com déficit de atenção? Às vezes só com o déficit de atenção. Claro que a hiperatividade é um fator pior, que aí incomoda mais, né? Porque aí você tem a parte verbal, o indivíduo fala muito, você tem a hiperatividade motora, não para quieto, e você tem também essa questão que você disse que ele pensa em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, tal. É difícil, às vezes, conviver com uma pessoa que tem essas características, né? Agora, me fala uma coisa, tem conserto para déficit de atenção? Um adulto pode e deve tratar esse déficit de atenção? Tem como? Tem. Tanto na criança quanto no adulto, né? Hoje, talvez o TDAH seja um dos transtornos, se não for o mais estudado, é um dos mais estudados no mundo. Então, as pessoas se dedicam muito, existe uma quantidade enorme de pesquisa a respeito disso, exatamente pensando no tratamento, no acompanhamento. Então, claro, você tem orientações que você vai dar tanto para a família, no caso da criança, quanto para o indivíduo adulto, orientações do que ele pode fazer para melhorar essa condição. Você tem as terapias que são feitas principalmente dentro do setor de psicologia, você pensar na terapia comportamental, para que ele possa ir aprendendo a lidar com essas características. Aprendendo a lidar com essa característica. Agora, em relação a tratamento, a medicamentos... E aí você tem o terceiro grupo, que são os medicamentos. Né? E ele faz realmente diferença em qualquer faixa etária? Ele faz, porque aí se você se reportar a condição do TDAH, ele é um transtorno neurobiológico. Então, ele tem as questões ambientais, mas ele tem uma questão genética importante e ele tem uma questão neuroquímica. Então, a parte química é importante. Então, esses indivíduos têm uma deficiência de neurotransmissor, de uma substância. Então, o tratamento medicamentoso, os estimulantes, sistema nervoso, por exemplo, que são as substâncias de primeira opção, você tem, vamos dizer assim, a compensação daquela deficiência química.
Então, realmente, tem uma diferença assim, importantíssima para a vida do indivíduo. Muda substancialmente essa condição. Então, por exemplo, a gente falou bastante do adulto, mas para uma criança muda, inclusive, rendimento e aproveitamento escolar, independente da faixa etária. Eu digo isso porque, às vezes... Eu mesma tenho um filho já na faculdade, tenho uma outra de 12 anos e por algumas vezes aqueles problemas de escola que você fala assim, será que está com déficit de atenção? E aí faz testagens e aí conversa com a escola. Não, não é bem déficit de atenção, ainda não precisa. Mas a gente fica pensando, será que valeria a pena fazer uma investigação mais a fundo? Será que mesmo já na faculdade, se fosse medicado, teria um foco e uma concentração maior? Olha, é muito interessante essa questão. Muitas pessoas têm dúvida quanto ao diagnóstico. Então, a pessoa diz assim, bom, muito bem, e se eu for identificado um déficit de atenção e eu tratar, usar um estimulante de atenção? Então, você tem opções aí de medicamentos que a gente chama de primeira linha, que é o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que é um medicamento novo que está chegando aí no Brasil, né, com uma ação muito boa. Então, por exemplo, você tem a indicação e o uso desse medicamento. Se você tem um indivíduo com déficit de atenção, na hora você percebe que aquilo casou, encaixou, que aquilo foi perfeito, porque você começa a ter uma disponibilização maior da substância no cérebro. Aí a mãe, o pai, as pessoas que estão em volta, o professor, diz assim, nossa, mas mudou. Mudou, como ele está bom aluno, Mudou, né? Porque mudou assim, não só o bom aluno, mas assim, eu consigo falar com ele, ele consegue prestar atenção. Agora, esse tipo de medicamento é um medicamento que causa dependência? Não, essa dependência é um conceito extremamente relativo, né, da dependência. É a mesma coisa dizer assim, bom, eu tenho pressão alta e eu dependo de tomar um remédio todo dia. Eu vou tomar um remédio para toda a vida. Déficit de atenção seria a mesma coisa, é um remédio para toda a vida? Não necessariamente para toda a vida. Você tem vários casos em que o processo de maturação do sistema nervoso leva ao desaparecimento, à atenuação dos sintomas e, com isso, o indivíduo não tem a necessidade de ele ficar utilizando o medicamento. Agora, alguns casos mais severos, dos problemas que você tiver pressão alta, diabetes, vai tomar remédio a vida toda. Isso, com certeza, ele vai precisar utilizar. Mas é interessante porque, assim, se para você controlar uma taxa de açúcar, você tem que tomar insulina. Para você controlar uma pressão, você tem que tomar. Para você controlar a questão da atenção, você também tem que utilizar, os muitas vezes... que estão aí disponíveis, né? E os mais cabíveis em cada caso. E uma vez que você faça todos os controles, eu digo assim, uma medicação bem orientada, um remédio bem orientado, não há problema nenhum. O que a gente escuta nos noticiários tal, de problemas é por quê? Porque o sujeito deu de qualquer jeito, não fez nenhum controle, não se preocupou com absolutamente nada. De repente tem lá uma consequência, isso posso garantir. Eu tenho 32 anos de formado, sou um dos especialistas em TDAH, uso medicamentos controlados e eu nunca tive nenhum problema, nunca. Falar, olha, tem um caso? Não. Por quê? Você tem que tomar os cuidados dependendo daquilo que você está utilizando. Né? Então, muitas pessoas dizem assim, eu não uso porque tem um risco, ou porque não sabem usar. Né? Então, na verdade, eu acho que precisa esclarecer isso para as pessoas, para a população. Se você tiver uma boa orientação, uma boa indicação, não há problema nenhum você utilizar nenhum dos medicamentos, né? Tem muitas mães e muitos pais que têm até medo de levar o filho no neuropediatra por causa do medicamento. Fala assim, vai que ele realmente tem o déficit de atenção e aí precisa entrar com algum medicamento. Eu não queria ver meu filho tomando um medicamento pesado, um medicamento controlado, porque fica imaginando que vai ter efeito colateral grave, isso é importante, comum, é muito comum. No caso de ter um efeito colateral, qual é esse efeito colateral? Os efeitos colaterais importantes dos estimulantes seriam em relação principalmente ao apetite e ao sono. Né? Então, assim, ele reduz o apetite. Aliás, isso é utilizado em alguns casos até com essa finalidade. Não esses medicamentos, mas alguns medicamentos eles iriam reduzir o apetite. E eles podem atrapalhar o sono. Aí você tem que contornar isso de tal forma a ministrar logo pela manhã. O ideal seriam esses estimulantes de longa duração, que eles vão agir durante todo o dia. No final do dia vai ter uma redução e não vai atrapalhar o sono da noite.
Agora, no caso de atrapalhar, você tem que estar atento e contornar como você teria as possibilidades. Quando aparecem efeitos colaterais muito importantes, tipo, olha, todos os dias que eu tomo, eu tenho uma dor de cabeça, todos os dias eu não como nada, tal, e você não consegue controlar, então você tem a possibilidade de outras opções, de trocar. Agora, o importante é ser bem conduzido, tanto a indicação, não pode ser uma indicação qualquer. Como o controle. É que, assim, você estando com isso bem orientado, não há risco nenhum. Esse controle que é feito pela vigilância é um controle contra o mau uso dos medicamentos. Né? Agora, enquanto você está falando, eu fico aqui imaginando que deve ter muito adulto com uma capacidade de produção mental e prática muito maior do que tem usado por não saber que tem um déficit de atenção. Com certeza. Não é? Opa! É isso que eu estou pensando aqui agora. Quantos adultos, de repente, não conseguem ler um bom livro, não conseguem escrever até um bom texto, fazer uma boa palestra, porque tem um déficit de atenção, eu tenho um não histórico importante na Faculdade de Medicina, é um caso que eu até conversei com o aluno, né? Ele nasceu no interior de Minas e ele nunca ouviu falar de déficit de atenção. Uma cidade pequena. Ele só saiu da cidade quando ele passou na faculdade e veio morar em Santo André. Então, morando em Santo André. Aí, ele conseguiu levar até o 3º ano, onde, na linguagem técnica, a gente diz que ele descompensou. Ele deprimiu, ele entrou em quadro de estresse grave e tal. Por quê? Porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando foi identificado o transtorno de déficit de atenção e ele usa a medicação, agora ele está no 5º ano, a frase que ele falou o seguinte: mudou a minha vida. Hoje eu consigo entender tudo o que aconteceu comigo de negativo. Então isso seria contrapor a pais, por exemplo, dizer assim: eu não vou dar um remédio, eu prefiro tratar sem remédio. Eu não sei se eu prefiro tratar sem remédio. Se o remédio é importante, que vai retomar uma dinâmica de vida toda de uma criança, tanto na escola, de melhorar a autoestima, na família, com os amigos, assim, isso é um conceito que a gente tem que abandonar. Eu vou usar o remédio, se eu precisar, eu vou usar. O fato é que a gente precisa procurar um bom médico, precisa ter uma boa orientação e precisa fazer uso desses medicamentos com seriedade e com observação. Eu acho que tanto um adulto que está fazendo uso de uma medicação, quanto de um pai, na hora que está administrando uma medicação para o filho, perceber lá os sintomas e depois já fazer o retorno ao médico, né? E contar um pouquinho do que está acontecendo, para achar, inclusive, o ajuste, a dosagem certa, a forma correta de administrar cada medicamento, tá certo? Certo. Aliás, estou vendo o ômega 3, é bom também. É bom? É bom para quê? Para o transtorno de déficit de atenção. É uma das coisas, né? Interessante, porque as pessoas... a gente faz vários estudos com todos os medicamentos, né? Então, a gente estava vendo aqui, muito bom. Mas eu sinto isso, eu sinto uma capacidade de cognição melhor, assim, uma memória mais ativa, né? É muito interessante mesmo. Muito bom que a gente tem avanços na medicina, avanços tecnológicos, né? Para favorecer a qualidade de vida do indivíduo. Isso. A última pergunta, que o meu tempo já acabou. Não tem idade, eu já perguntei, mas eu quero só deixar bem claro. Não tem idade para começar a tratar o déficit de atenção? Não tem idade. O que precisa ser visto é assim: esses sintomas estão causando prejuízo na minha vida social, na minha vida profissional. Isso está me causando problemas. Então, eu tenho que tratar. Eu vou procurar orientação, vou procurar terapia ou vou procurar, eventualmente, a medicação. É importante que existem várias formas de tratamento e que a pessoa precisa ser tratada. E quem trata o déficit de atenção é um neuro? Não necessariamente um neurologista. O neurologista, o psiquiatra, que são os dois... os dois especialistas que tratam o déficit de atenção. Mas você tem o tratamento em psicoterapia, com os psicoterapeutas, e tem especialistas em TDAH, formando uma equipe que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Rubens Warstein, professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC, sobre os mitos e verdades do transtorno de déficit de atenção. Para entrar em contato é o CATUWA. CATUWA, Catuva, né? Catua.
CATUWA, @terra.com.br, e o site é o www.fmabc.br. Muito obrigada, um papo muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu desejo para vocês todos, médicos, um ótimo final de semana.